Olá, pipocas, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar de um tema meio polêmico. Atores e atrizes que por algum motivo foram parar na lista negra de Hollywood. Vamos tentar decifrar o motivo pelo qual eles não são mais chamados para filmes ou séries. Começando nossa lista de hoje com o ator Taylor Lautner, o Jacob de Crepúsculo. Taylor tem uma história interessante, se vocês pararem para pensar. Seus dois colegas de Crepúsculo passaram por dificuldades em se desvencilhar de seu personagem da saga, mas com o tempo ganharam oportunidades em fazer papéis bem diferentes do que estavam acostumados. Recentemente, tanto a Kristen Stewart quanto o Robert Pattinson conquistaram fama e reconhecimento em novos papéis, mas o mesmo não aconteceu com Taylor, pelo contrário, ele deu uma sumida das telonas. You told me that you didn't go to a grocery store, movie theater, mall for 10 years. Which shocked me. When you went back for the first time to, say, the grocery store. Yeah. I know you love the grocery store now, by the way. You go like 5 times a week. But do you remember that feeling? Yeah, it felt like freedom. I went so many years, like, either not leaving my house, or if I did, hats, sunglasses, and just like scared. It built up something inside of me where even if I didn't know it, but I was scared to go out. I'd get super anxious to go out. So I just didn't. You lived with your parents, you isolated for a bit, you took time away from Hollywood. Do you feel like this was the time that you needed to process, recover, whatever you want to call it? It was needed for me personally, so I, Taylor, feel so much better today than I have in the last 4 or 5 years. O ator teve dificuldade de lidar com a vida de ator mega popular que ele se tornou após seu papel em Crepúsculo, além de ter dificuldade de se desvencilhar do typecasting. Se você nunca ouviu esse termo antes, ele é utilizado no cinema e na televisão para atores que fazem sempre o mesmo tipo de papel. E vale lembrar também que os filmes que ele fez após Crepúsculo foram todos flopados. Então, se você junta tudo isso ao fato de que o próprio ator decidiu tirar umas férias de Hollywood, é fácil entender por que ele ganha tão poucas oportunidades. Mas se você é um fã do ator, fique sabendo que ele voltou às telonas recentemente. Será que vamos ver mais dele no futuro? Not many things in life can come and happen overnight. Fame can. It also can disappear overnight. When I was 16, 17, 18 years old, waking up and trying to just go out for a walk or, go on a date, and, I have 12 cars waiting outside my house to follow me wherever I'm going, or, when you show up to an airport or anywhere and you have, thousands of fans screaming. In the moment, it's like, it got frustrating because you just wanted to live a normal life. But then when that's taken away from you at all, you start to question yourself and start to be like, oh, do people not care about me anymore? And it goes away a little bit. You notice it, and that's the dangerous part, because that can really mess with your mind. Uma atriz que tinha tudo para ser a nova queridinha de Hollywood, mas acabou sumindo em meio a tantos outros, foi Megan Fox. Se você vivenciou a época que Transformers foi lançado, então você deve lembrar que a atriz estava aparecendo em muitos filmes, não é mesmo? Mas então por que Hollywood rejeitou ela? Vamos por partes. Primeiro é importante dizer que apesar de tudo, a pouca participação dela em filmes recentes é também uma escolha dela, já que ao se tornar mãe, ela optou por não ficar muito tempo longe dos seus filhos, o que é louvável. Mas além disso, seu filme de maior sucesso repercutiu muito devido às intrigas que ela tinha com o diretor, e considerando que muitas vezes são os diretores que vão escolher os atores, ser conhecida por brigar com o diretor não é o tipo de fama boa para um ator. Hi there, we're back with Megan Fox, David Cross from Phoenix still to come. Megan, what is it like working with the director Michael Bay, who from all accounts appears to be insane? Yeah, well, he's infamous for being a sort of tyrant, I guess, on set. But the first time I ever worked with him, actually, I had just turned 15, and I was an extra in Bad Boys 2. Really? And yeah, they were shooting this club scene, and they brought me in, and I was wearing a Stars and Stripes bikini and a red cowboy hat, and like 6-inch heels. And he approved it, and they said, Michael, she's 15, so you can't sit her at the bar, and she can't have a drink in her hand. So his solution to that problem was to then have me dancing underneath the waterfall getting soaking wet. And that
Perfectly wholesome? At 15, I was in 10th grade. So Wow. that's sort of a microcosm of how Bay's mind works. Os boatos dizem que Michael Bay não gostou nadinha das declarações que a atriz andou dando nas entrevistas sobre ele. Então, no terceiro filme da saga, ela foi substituída. E sim, ela fez muitos filmes na época, mas você lembra quais? Pois é, nenhum deles foi um grande sucesso. Pelo contrário, ela recebeu várias críticas e até alguns prêmios no Framboesa de Ouro. Então, juntando isso com a decisão dela de ficar mais tempo com os filhos, explicar o porquê ela tem aparecido tão poucos nas telonas. I had not seen Megan for about 8 months or so since Transformers 2, and when I saw her, she just didn't look like Michaela. It was just, you know, I guess Hollywood sometimes has a way of casting a spell on women that they have to change their look, change how their appearance, I guess, to satisfy something. I'm not sure, but you know, Megan's a stunningly beautiful woman, and we decided to go our own ways. Uma atriz que sempre acaba aparecendo bastante nas nossas listas e geralmente não por bons motivos é Lindsay Lohan. A atriz foi uma das apostas de Hollywood quando ainda era uma criança e se mostrou ser uma aposta bem acertada. Lindsay era uma das crianças prodígios da Disney e mesmo depois que ela saiu da Disney, o sucesso continuou com Meninas Malvadas. Mas o grande problema de Lindsay foi com a justiça e com as clínicas de reabilitação. A carreira da atriz decolou como um meteoro, mas depois de vários problemas na justiça, problemas com drogas, ficar indo e voltando em clínicas de reabilitação, Hollywood parou de estender a mão para ela. How long will you be in rehab? 3 months. How many times have you been in rehab? Several. And how will this time be different? What are they rehabbing, first of all? What is on their list? What are they going to work on when you walk through the door? We didn't discuss this in the pre-interview. No, but it'll be 3 months, and you no, I think to be honest, I'm the happiest when I'm working and the healthiest, and I think this is an opportunity for me to, you know, focus on what I love in life, and I don't think it's a bad thing. I think it's a blessing, and to be able to, perhaps a lifesaver, a career saving. Yeah. Outra atriz que faz sucesso desde bem pequena, mas dessa vez na Nickelodeon, é Miranda Cosgrove. Depois do sucesso da sua personagem em Drake and Josh, Miranda ganhou a própria série, além de estar também no elenco de Escola de Rock. A atriz ainda embalava alguns sucessos musicais, porém ela sofreu um acidente em 2011 que mudou bastante sua vida. Além disso, depois de iCarly, ela não alcançou o mesmo sucesso em outras séries ou no cinema, o que diminuiu a vontade dos diretores de convocar ela para um novo trabalho. Mas em 2021, a série iCarly voltou, agora com personagens mais velhos, e isso trouxe a atriz novamente para os holofotes. Será que dessa vez a carreira dela emplaca? Are you baby confused by Pop Rocks? Oh, that baby gonna be mad. Interesting. E para finalizar nosso vídeo de hoje, vamos falar sobre um ator que foi um sucesso, mas deu uma boa sumida. Estamos falando de Ashton Kutcher. Durante um período, ele aparecia em um monte de filmes. E lembram quando falamos sobre typecasting no caso do Taylor? Pois é, Ashton passou pela mesma coisa, sempre interpretando um personagem meio bobão, mas que chamava a atenção das garotas. O ator até conseguiu papéis diferentes, como em Efeito Borboleta ou em Jobs, mas os filmes não receberam uma crítica muito favorável e nem em público eles foram enormes sucessos. The biggest criticism that I've ultimately heard is that he wanted it to be represented his contribution to Apple fairly. And in all fairness, the movie is called Jobs, and it's about Steve Jobs and the legacy of Steve Jobs. And so I think it focuses more about what his contribution to Apple was. You know, we showed the film to a bunch of the people that were on the original Mac team, Rod Holt and Randy Wigington and Chris Espinosa, I think, has seen the film 3 times, and Daniel Kottke saw the film. And, you know, they came to us after watching it and said, you know, if that exact conversation didn't happen, or if it didn't happen exactly that way, we know at some point in time there was something a lot like that took place. And so they felt good about it. And so, you know, at the end of the day, I hope he feels the same. E já se não bastassem os problemas nos cinemas, Ashton ainda teve a difícil missão de substituir Charlie Sheen na série dele. A recepção dos fãs foi péssima. O ator foi perdendo espaço na indústria, mas outro motivo que fez ele não aparecer tanto em filmes foi o sucesso que ele teve na vida fora do cinema. Ashton Kutcher virou um bem-sucedido investidor, então, por mais que Hollywood tenha parado de insistir nele como ator, acho que ele está bem tranquilo atualmente. What, are you gonna fire me? No! I already fired you!
Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, pipocas, e comentem aí qual ator ou atriz que sumiu das telonas que você mais tem saudades. Se você gostou desse conteúdo, não perca a chance de acompanhar os próximos. Curta, compartilhe e siga o nosso canal. Não se esqueça de ativar as notificações para ser o primeiro a conferir os nossos vídeos.